10 exemplos de obediência na Bíblia. A Bíblia registra várias histórias de homens e mulheres que, em meio às circunstâncias mais adversas, escolheram obedecer a Deus. Esses exemplos de obediência na Bíblia são muito úteis para ilustrar a importância da obediência na vida do crente e nos ensina valiosas lições sobre fé e perseverança e submissão à vontade divina. É impossível servir a Deus sem obedecê-lo. Inclusive, o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou que a obediência é uma característica necessária de todo aquele que o ama. Conheceremos 10 exemplos de obediência na Bíblia, que podem nos inspirar no caminho da submissão à vontade de Deus. Primeiro exemplo, Noé é um exemplo de obediência. Em meio à incredulidade, Noé foi a figura emblemática de obediência em um tempo de grande depravação moral. Em um mundo corrompido, ele foi encontrado justo e íntegro diante de Deus. O Senhor anunciou a Noé o acontecimento jamais visto na terra. E mesmo assim, ele obedeceu a Deus, construiu a arca conforme as instruções recebidas. A obediência de Noé salvou sua família. Segundo ponto de obediência. Abraão, um dos exemplos de obediência sacrificial. Abraão ficou conhecido como pai na fé, e sua obediência a Deus foi provada de maneira extrema, quando Deus lhe pediu que sacrificasse seu filho Isaque, o filho da promessa. Abraão prontamente obedeceu, embora o sacrifício não tenha sido consumado. A disposição de Abraão em obedecer mostrou sua fé inabalável e sua total submissão ao Senhor. Terceiro ponto. Moisés, um dos exemplos de obediência. Apesar das limitações, Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da servidão no Egito. Inicialmente, Moisés resistiu ao chamado devido à sua própria insegurança e falta de eloquência. No entanto, Moisés finalmente obedeceu e se tornou um líder que conduziu o povo através do Mar Vermelho até a porta da terra prometida. O exemplo de Moisés nos ensina que a obediência a Deus é mais poderosa do que nossas limitações. Quarto ponto. Um dos exemplos de obediência na batalha, Josué foi o sucessor de Moisés na liderança dos filhos de Israel. É um dos exemplos de obediência militar. Ele foi instruído por Deus a marchar ao redor da cidade de Jericó por 7 dias, e no 7º dia a cidade seria entregue em suas mãos. Obviamente, aos olhos humanos, isso parecia loucura, mas Josué seguiu fielmente as instruções divinas e as muralhas de Jericó caíram, demonstrando que a vitória vem através da obediência. Quinto, Ana, um exemplo de obediência através da entrega. Ana foi a mãe do profeta Samuel, um dos nomes mais importantes do Antigo Testamento. No entanto, a vida de Ana esteve longe de ser fácil, mas ela se tornou um dos maiores exemplos de obediência a Deus. Através da perseverança e da entrega, após anos de infertilidade, ela fez um voto ao Senhor, de que se ela se desse um filho a ela, dedicaria ao serviço divino por toda a vida. Deus atendeu ao pedido de Ana. Ela fielmente entregou seu filho Samuel ao serviço do templo, cumprindo sua promessa. 6. Samuel, um dos exemplos de obediência desde a infância. O profeta Samuel, filho de Ana, também é um exemplo notável de obediência na Bíblia. Na verdade, Samuel foi obediente a Deus desde a sua infância, quando ainda era um menino. Deus o chamou durante a noite e Samuel respondeu prontamente,
Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Samuel continuou a viver em obediência a Deus ao longo de sua vida, tornando-se um dos maiores profetas de Israel. 7. Davi, um dos exemplos de obediência, apesar da falha, o rei Davi ficou conhecido como um dos homens segundo o coração de Deus. Sua vida reflete uma disposição constante de obedecer ao Senhor. Mesmo quando falhou algumas ocasiões, um dos exemplos de sua obediência ocorreu quando, apesar de ter a oportunidade de matar Saul, ele poupou sua vida por referência a Deus, que havia ungido Saul como rei de Israel. O exemplo de Davi demonstra que a obediência a Deus deve ser perseverante, mesmo sobre nossos desejos pessoais. 8. Daniel, um dos exemplos de obediência em tempos de perseguição. A vida do profeta Daniel é um exemplo bíblico de obediência. Em meio às perseguições, mesmo sob o decreto que proibia a oração a qualquer divindade ou homem, exceto ao rei Daniel, continuou orando a Deus de Israel 3 vezes ao dia, mesmo era seu costume de fazer isso, não? Sua obediência resultou em sua prisão e lançando na cova dos leões, mas Deus o livrou milagrosamente, demonstrando sua fidelidade àqueles que lhe obedecem. 9. Maria, um dos exemplos de obediência em meio ao desconhecido. Maria, mãe de Jesus, é um dos exemplos de obediência mais incrível da Bíblia. Ela foi obediente a Deus em meio a um completo desconhecido, quando o anjo Gabriel anunciou que ela conceberia o Filho de Deus. Maria aceitou com a humanidade, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a tua palavra. A obediência de Maria foi parte fundamental no cumprimento do plano da salvação. Por meio dessa pessoa, a obra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. 10. E nós terminamos. Jesus, um dos exemplos supremos de obediência. Jesus Cristo é o exemplo supremo da obediência na Bíblia. Ele veio ao mundo não para fazer a sua vontade própria, mas a vontade do Pai. Sua obediência culminou na cruz, onde ele entregou sua vida pela nossa salvação. A obediência de Jesus foi perfeita e completa, garantindo a redenção para todos os que nele crê. Os exemplos de obediência na Bíblia nos mostram que obedecer a Deus é um ato de fé que exige confiança, submissão e disposição para seguir sua vontade, mesmo quando ela nos contrai nossos desejos ou nos leva por caminho difícil. Esses homens e mulheres de Deus nos inspiram a viver uma vida de obediência, reconhecendo que as recompensas espirituais e as bênçãos de uma vida alinhada à vontade divina são incomparáveis. Deus seja louvado, fique na paz do Senhor Jesus